Boa noite! Como é bom ver essa casa cheia, saber que o povo dessa igreja é um povo faminto e sedento por Deus. Como é bom a gente poder participar de um ajuntamento como esse, não é? Nós temos os cultos pela manhã e pela noite nos domingos, raramente nos vemos assim todos juntos. A você também que está nos convidando, seja muito bem-vindo. Que o Senhor continue falando no teu coração de forma grandiosa, estrondosa, te roubando de você mesmo, para que você possa se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, em nome de Jesus. Amados, uma das nossas missões enquanto pastores dessa casa é de colecionarmos amigos preciosos do reino. E hoje, nós já demos uma palhinha ontem de quem estaria conosco. Então, muitos que estão aqui já sabem que temos hoje aqui pastores Luiz e Eliane Magalhães na casa. São pastores presidentes na comunidade cristã de Curitiba, uma igreja de grande relevância, de 2 décadas já em Curitiba, 4 décadas já em Curitiba. E fazendo uma grande revolução naquele lugar. Hoje vão começar o 4º campus, em Curitiba, já nas próximas semanas aí, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um tempo muito precioso, eles estão vivendo um tempo muito precioso. E mais precioso do que isso ainda é sentar na mesa com esse casal, queridos. E quando nós convidamos alguém para estar aqui no púlpito, saiba que é a extensão daquilo que nós vivemos na mesa da nossa casa. É a extensão daquilo que nós aprendemos no convívio, porque, como vocês que são da casa já sabem, a gente não tem o costume de trazer pessoas de fora, a não ser que sejam pessoas de verdade, pessoas que estão realmente fazendo diferença no reino e que realmente têm impactado a nossa casa, a nossa família. Então, há 2 anos atrás, nós chamamos este casal para participarem do primeiro Aviva. Foi naquele momento onde a gente achava que o Covid tinha acabado, mas não tinha acabado, vocês lembram disso? E a gente, com todo cuidado, todo zelo, pastores Luiz e Eliane não tinham pego Covid, nós os chamamos, e ali, com todo cuidado dentro de casa e tudo mais, eles foram embora e descobrimos que nós estávamos com Covid e, consequentemente, pastor Eliane também pegou Covid. E a gente olhava um para o outro e dizia, meu Deus, vamos ser conhecidos como aquele casal de pastores que a gente pegou o Covid deles. Mas eu quero te dizer que a graça do Senhor foi maior, amém? E o Senhor já fez grandes coisas depois disso. Então, eu gostaria de pedir a você para glorificar o Senhor pela vida desse casal, enquanto eles sobem aqui, para dar as boas, para estarem falando com vocês aqui por um instante. Amém. Ó, eu já vesti a camisa, né? Só falta o Jean me dar um emprego agora. A camisa eu já vesti. Bom, gente, é bom estar com vocês. Eu estou impressionado de vocês terem começado na quinta-feira, sexta-feira. Se fosse lá em Curitiba já não tinha ninguém, Mas vocês são famintos, vocês estão aqui. Isso fala muito quem são vocês. Então, louvado seja Deus por essa igreja, por essa casa. Eu conversava com o Jean logo que eu cheguei aqui, que sempre que eu vinha para São Bento, eu passava aqui em frente, eu falava assim, puxa, um dia a gente podia visitar essa igreja, A gente nunca sabia que um dia ia estar aqui compartilhando com vocês, tendo vocês como extensão da nossa casa, nossos amigos. E eu posso dizer para vocês hoje que vocês vão ter o privilégio de ouvir a melhor parte de mim, que é a minha esposa, Então, fiquem com o melhor que eu tenho para vocês. Obrigada. A gente sempre se sente em casa nesse lugar, Uma acolhida tão calorosa, tão querida. Vocês são tão maravilhosos. E a gente fica muito feliz de poder participar, também dessa mesa, Hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E durante todo o período de louvor, eu tinha uma visão,
e eu não sabia exatamente o que fazer com ela. E o que eu vi foi, vamos tentar explicar, né? O que eu vi foi uma coisa parecida com um barril daqueles antigos de madeira que se colocava vinho, como se fosse esse barril sem a tampa de cima. E eu via, e ele era uma coisa grande, bem grande. E eu vi aquelas águas se mexerem, e eu fiquei tentando discernir isso, e eu entendi que era hora do Senhor fazer um milagre. E o que o Senhor colocou no meu coração é que esse povo já tomou das águas do Senhor, né? Vocês têm sido saciados da sua sede pela água viva. E eu senti que nessa noite eu vi uma movimentação nessas águas, e eu vi quando ela se transformou em vinho. E eu senti que é tempo de vocês subirem um degrau como igreja e agora experimentar do vinho novo, o vinho do Senhor, que traz essa unção, essa graça, essa alegria. Eu sinto o Senhor levando vocês para um novo nível de unção. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês é, às vezes, quando eu vou nos lugares, existe uma expectativa de que eu profetize, porque é um dom que Deus tem me dado. Mas o que eu sinto nessa noite é de impartir sobre vocês esse dom. O meu objetivo, o meu desejo nessa noite é que vocês profetizem. É que vocês comecem a exercitar esse dom, e eu quero caminhar para esse lado. Então eu vou te pedir agora uma coisa que a gente só vai usar no final da reunião. Dá uma olhada para o seu lado e procure escolher uma pessoa que você conheça. Se você dá uma olhada, todo mundo escolhe alguém. Porque o que eu espero é que no final da reunião você profetize para essa pessoa. Ok? Quem já escolheu? Escolhe e enche o coração de fé. E a próxima coisa, eu quero falar sobre o que Deus tem falado muito comigo nesses dias. É uma palavra que eu tenho vivido e eu tenho sentido o peso, o impacto delas, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Se você quer me acompanhar, abra lá Mateus 3,13, a gente vai ler alguns versículos aí. O título dessa mensagem é Profetizar a partir da paternidade de Deus, ok? Vamos lá? Versículo 13. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo, e ele disse: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, então por que você vem a mim? E Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João então concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele, e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Abra suas mãos. Fecha os teus olhos, Pai, nessa noite, diante da Tua palavra e da mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Senhor, eu te peço que a Tua graça venha, que a Tua presença venha, e que o Senhor transmita para o coração do seu povo aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite. Eu te peço graça, eu te peço unção, eu te peço que se cumpra o desejo do seu coração, em nome de Jesus. Interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que no batismo, Jesus, ele entrega ao Pai o direito dele fazer as suas próprias escolhas, né? De viver a sua própria vontade, para então se dispor, né? Se colocar ali na mão do Pai para fazer toda a vontade do Pai. Quando a gente vai para a cruz, a gente vê que Jesus ali, ele consentiu, ele entrou em acordo com o Pai de se entregar como sacrifício pelo homem perdido, inaugurando um caminho livre, aberto, né, amplo, de acesso à verdadeira paternidade. Jesus,
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele é o único caminho, o único acesso ao coração do Pai eterno. Então diz esse texto que depois do batismo, Jesus está ali se oferecendo inteiramente para o Pai. Diz que depois disso, gente, os céus se abriu. Jesus ainda estava no rio, desfrutando daquela presença do Pai, e enquanto ele sai das águas, diz o texto que os céus se abrem, né? E assim, vamos ser bem honestos, não dá para imaginar o que foi isso. Não dá. Imagina o céu se abrindo como um pergaminho e o reino de Deus, o trono do Pai sendo manifesto. Não dá para imaginar o que é isso. Sabe, mas o que eu sinto profeticamente com esse texto, e eu quero que vocês já vão recebendo essas palavras proféticas sobre vocês como igreja, o que eu tenho entendido, gente, é que é tempo de céus abertos sobre a igreja. É tempo de declarações proféticas poderosas do Senhor sobre o seu povo, sobre a sua igreja. É tempo de nós, como igreja, discernirmos as palavras proféticas do coração do Pai, as palavras que Ele quer derramar sobre o seu povo, para fortalecer todos os filhos nessa estação tão desafiadora que a gente está entrando. É tempo de discernir, de ouvirmos o coração de Deus e de discernirmos o que Ele tem para falar sobre essa estação dos últimos dias que a gente está entrando. E tudo isso é resultado de céus abertos. Sabe, tem um avivamento prometido para os últimos dias, para essa estação dos últimos dias. Tem um novo derramar do Espírito Santo, né, sobre essa geração que vai receber o Senhor, e eu creio que Deus está preparando a sua igreja para o cumprimento dessa promessa, e eu creio que essa visão é exatamente disso, fala exatamente disso, do mover das águas do Senhor, trazendo um vinho novo. Diga amém, diga eu recebo. Sabe, entre essas promessas do Senhor, também existe uma promessa de uma grande atividade do Espírito Santo como nunca antes. É um tempo em que vai haver muita profecia. Deus, gente, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é um profeta? Menino de recado. Não tem, como é que eu vou dizer, não tem fama, não tem status em ser profeta, em entregar uma mensagem do Senhor. O status que tem é ser menino de recado. Filho, vai lá e fala para a vovó que está na hora do almoço. É isso, é entregar a mensagem do Pai para uma pessoa. Então, não entra nesse lugar de querer esse status ou de se achar importante para isso, porque não se trata disso. Por isso o Senhor precisa de você para profetizar a essa geração, mas você precisa entender o espírito do negócio. Quando eu ouço o nome Aviva, eu ouço um clamor de um povo que vai obter uma resposta. Porque nós estamos clamando por um avivamento. Gente, já não está dando para pregar para essa geração sem um avivamento. Sem carregar um testemunho, uma palavra de poder, uma mensagem do coração de Deus. E a gente vai ver isso em todas as bocas. Essa turminha aqui vai começar a profetizar. Hoje eu estou vindo para cá de viagem, eu recebo uma mensagem de um menino de 12 anos, a mãe passa o contato meu para ele, e ele escreve: Pastor Eliane, ontem eu tive uma visão com você, e começa a falar do que eu estou falando aqui nessa noite. Ele fala de avivamento, e ele termina assim: Deus mandou te dizer que o avivamento já chegou.
Sabe, gente, Jesus, quando ele está nesse lugar do batismo, enquanto ele está saindo, ele ouve então do Pai uma palavra profética. A palavra mais importante publicamente, a afirmação pública mais importante sobre a sua vida relacionada à paternidade. E ao mesmo tempo era a proclamação de uma das palavras mais poderosas sobre a sua vida e sobre a minha vida. Você tem um pai. E o pai está te dizendo nessa noite com os céus abertos: você é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Diga amém. Diga eu recebo. Sabe, Deus tem falado tanto comigo sobre esse assunto de paternidade, gente, que eu não quero ficar chata. Mas eu até escrevi um livro, né? Vocês não sabem disso, mas vou contar para vocês. Sabe, nessa declaração do Pai sobre Jesus e sobre nós, sabe qual é a principal mensagem de Deus através dessa frase? Eu quero ser seu pai. Sabe, eu tenho entendido que paternidade, se ela não for a palavra principal dessa estação da igreja, ela está entre as principais. Porque, gente, eu não sei se você percebe isso, mas nós nunca vivemos num mundo, ou nunca ouvimos falar de uma estação, de um mundo, de uma realidade com tanta orfandade emocional como nessa era que a gente está vivendo. Jesus, ele volta para buscar uma noiva, a igreja. Mas o Pai vem para buscar muitos filhos semelhantes a Jesus. Então eu tenho entendido que essa é uma estação da igreja em que nós vamos receber uma revelação da paternidade de Deus sobre a nossa vida. Sabe, a presença do Pai no dia do batismo de Jesus, com esse espetáculo de céus abertos, né, com aquelas palavras proféticas poderosas sobre o Filho, na verdade, gente, quando a gente olha para esse cenário, Jesus, ele estava sendo preparado naquele momento para um cenário extremamente desafiador, que ele só poderia ter passado por aquele cenário como ele passou, por causa da paternidade que o cobria. Interessante que depois de ser alimentado por essas palavras do Pai, está aí o meu filho Jesus, né, a alegria da minha vida, meu filho amado. Jesus, ainda encharcado dessa realidade, saindo das águas, ele caminha rumo ao próximo desafio. Vamos lá para Mateus 4, versículo 1. Em seguida ao batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Agora diz o texto que o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, ele conduz Jesus para o deserto para ficar lá com o diabo. É isso mesmo? Que difícil a compreensão desse texto, mas na verdade a gente precisa entender que todas as vezes que Deus nos coloca numa situação ou permite uma situação em que a gente vai enfrentar o bicho ruim, toda situação de confronto com o inimigo nunca é para o nosso fracasso, é para o nosso triunfo sobre ele. O Pai nunca vai te enviar para o fracasso. Ele só vai te enviar, seja para que lugar for, porque Ele já te instrumentalizou para vencer.
Sabe, gente, o propósito final é julgar o inimigo. O propósito final é fazer de você muito mais que vencedor, seja em que situação que você tenha que enfrentar. Jesus tinha um deserto. Jesus tinha 40 dias, mas quando o Pai manda para lá, ele já tinha decretado a vitória de Jesus. Mas foram 40 dias difíceis. Mas Jesus venceu cada um deles e no final, além de não ceder a nenhuma proposta maligna, diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Agora, interessante é que Jesus, ele tinha o poder de atender às suas próprias necessidades, sim ou não? Mas ele escolheu esperar que o Pai atendesse as suas necessidades. Ele escolheu esperar que o Pai mandasse os anjos para servi-lo. Sabe qual é a vitória? Sabe qual é o segredo da vitória de Jesus? Sabe qual é o segredo dele? Ele nunca duvidou da paternidade de Deus, o Pai. Você já ouviu essa frase? Se Deus fosse amor, as criancinhas não estavam passando fome na África. Quem já ouviu frases desse tipo? O segredo de Jesus foi nunca duvidar das intenções do Pai. E, embora fraco na carne, né, gente? Jesus foi vencedor no pior cenário. Vitória que ele também alcançou na cruz, porque ele estava ancorado na fidelidade da paternidade do Pai. E a gente precisa entender que há coisas na nossa vida que nós vamos precisar passar por ela, mesmo que você não entenda. Sabe, ao longo da nossa jornada cristã, né, vai haver muitos momentos em que a gente não vai ter clareza dos caminhos de Deus, a gente não vai entender o porquê de muitas coisas, muitos sentimentos brotarão por não sabermos o que Jesus pretende produzir em nós naquele momento. E a gente vai ter que seguir em frente, agarrar a bandeira da fé, declarar a nossa confiança na paternidade de um Deus Pai que é infalível e crendo no nosso coração a mesma palavra que Jesus falou para João Batista: é necessário que seja assim. Você precisa passar por... Um dia você vai entender, mas você precisa passar por isso aí. Sabe, João, ele não queria ser batizado por Jesus. E o que ele falou? João, cara, é o seguinte, é necessário que seja assim, não complica a minha vida, batiza. E João não entendeu, não complicou e batizou. Ele correspondeu. Então, gente, não complique seus momentos. Quando você estiver diante de desafios, seja honesto, fala: Jesus, está difícil, não estou entendendo. Mas eu não vou duvidar da sua paternidade. Eu não vou duvidar das suas intenções comigo. Eu não vou duvidar dos seus pensamentos ao meu respeito. Eu creio que no final eu vou vencer e algo grandioso o Senhor vai fazer através dessa situação. Sabe, na nossa jornada, muitas coisas vão ter que acontecer e você vai ter que entender, é necessário que seja assim. E qual o propósito disso, gente? Certamente tem um monte de propósitos, mas eu acho que o principal é nos ensinarmos sobre a paternidade e as intenções do nosso Pai Celestial. Amém? Até que isso seja tão estabelecido dentro de nós, que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida. No final daqueles 40 dias e 40 noites, Jesus já estava cansado, esgotado, né? E ele teve fome. Ele teve um momento de fragilidade. E aí o diabo se apresenta. Se você é mesmo filho de Deus, por que você não ordena essas pedras aí que se transformem em pão?
Sabe, gente, qual foi a principal intenção do inimigo com essa pergunta maligna? Colocar dúvida no coração de Jesus com relação à paternidade do Pai. Colocar dúvida com relação à última afirmação do Pai antes dos 40 dias. Duvidar das palavras do Pai, das últimas palavras do Pai. Agora, gente, vamos ser bem honestos. Faz cara de paisagem porque o pastor está na casa, tá? Quem lembra o que os pastores pregaram há 40 dias atrás? Se bobear, nem a palavra de ontem você lembra. Tem palavras que o Senhor libera sobre a nossa vida que são chaves. Você precisa escrever, você precisa memorizar, você precisa colocar no seu espelho, na sua geladeira, uma notinha na carteira, uma notinha na Bíblia. Você tem palavras que você precisa tratar com cuidado. Quando o Pai fala para você, você é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. 40 dias depois, o diabo fala para você, se você fosse filho de Deus, você não estava desempregado. Se você fosse filho de Deus, você não ia ficar andando a pé aí, enquanto tem um montão de gente usando um carrão. Se você for... Quantos estão entendendo? O Pai disse, Jesus, você é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Sabe, o inimigo vai questionar a última palavra importante, a última palavra rema que Deus falou sobre a sua vida. Ele sempre vai tentar macular a imagem do Pai, porque o inimigo não pode nos roubar o Pai. Ele não pode nos roubar a identidade de filhos de Deus, mas ele pode fazer perguntas. Ele pode te levar a questionar, ele pode te induzir a duvidar das intenções do Pai, para no final questionar a paternidade de Deus. Sabe, gente, todos nós passaremos por situações que produzirão sentimentos difíceis, perguntas surgirão, a gente não vai ter compreensão de tudo. E muitas vezes, tudo que você vai ouvir no silêncio de Deus é: filho, aguenta firme, porque é necessário que seja assim. Aguenta firme, porque a gente precisa fazer tudo o que Deus requer. Sabe, isso vai produzir ou não confiança nessa paternidade. A gente vai precisar fazer essa escolha. Interessante que quando a gente começa a prestar atenção na nossa jornada cristã, o grande investimento de todo pastor, de todo treinamento de liderança, pregação, ministração, é confiar em Deus. Presta atenção, a gente roda e termina nisso. Porque se você confiar, aí você entendeu o caminho. Então, gente, Jesus passou por um tempo muito difícil naquele deserto. Foram 40 dias e 40 noites sem comer, sem dormir direito. Gente, não dá para imaginar o que foi isso. Calor durante o dia, frio durante a noite. E quando a gente jejua, a gente sente mais frio, sim ou não? Jejuar no inverno é uma desgraça para mim. Jejuar já não é bom em lugar nenhum, né, gente? Mas no inverno... Aí quando a gente pensa em noite no deserto, aquelas noites lá ameaçadoras, sei lá, não tem um abrigo, Jesus está no deserto, eu fico imaginando, eu sei que ele era Deus, gente, mas assim, né, a gente tem um chilique, qualquer barulho estranho que a gente ouve, imagina o que aqueles animais do deserto que saem à noite. Lembra do Rei Leão? Quem assistiu o Rei Leão? Sabe aquela parte lá onde ficava o esqueleto lá dos elefantes? As hienas, aquelas gargantas. Deve ser uma coisa assim, só que de verdade.
Fato é que no final dos 40 dias, visivelmente Jesus estava cansado e abatido. E o inimigo se apresenta outra vez. Jesus não transformou as pedras em pães e então ele sugere um suicídio para terminar, né, para dar um fim no sofrimento. Olha o que ele fala. Jesus ele estava, né, num sofrimento físico e emocional. Então vamos entender uma coisa. Foi o Pai que conduziu Jesus para o deserto, certo? Então, quando você entende que o Pai permitiu que você passasse por aquele momento tão difícil, já fica difícil por si só. Aí Satanás vem e fala assim, peraí, fugiu meu texto. Ele não fala assim, Jesus, por que você não se mata? Ele não fala assim. Ele fala assim, se você é filho de Deus, por que você não se joga daqui de cima? O que é isso, gente? Jesus estava precisando provar o poder de Deus? Satanás estava induzindo a Jesus a terminar com aquele sofrimento emocional. Afinal, o Pai tinha colocado ele naquela situação. Ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava esgotado. E o inimigo sugere um suicídio e fala assim, olha, eu também posso te dar todos os reinos do mundo, se você me adorar. Sabe, nos momentos difíceis, muitas vezes, o inimigo vai sugerir algum tipo de morte. Morte física, morte espiritual, morte dos seus sonhos, morte da esperança, morte do desejo de servir. Olha a minha vida como é que está, vou ficar servindo na igreja, ficar servindo o pastor. Estou aqui há tanto tempo, Deus abençoa aquele, abençoa outro, e olha eu. Sabe, gente? E o alerta é, não caia na armadilha do inimigo. Ouça outra vez o que foi, qual foi a última palavra que o Senhor te deu. Volte para aquele lugar e comece a declarar aquela verdade sobre a sua vida. Porque você é amado do Pai, o Pai tem alegria com a sua vida. Sabe, gente, outro dia, vocês precisam se ancorar nessa palavra. Outro dia eu vi um testemunho que eu achei tão legal. A moça, ela está no hospital, né? E entra um médico no quarto dela e fala assim, menina, você é uma moça tão bonita, por que você tentou se matar? Ela falou assim, olha, eu não aguento mais, a vida está muito sofrida, eu não aguento mais, eu quero que isso acabe. E aí o médico olha para, né, para aqueles aparelhos e está lá aquele desenhozinho do coração, né? A linha que sobe, que desce, que sobe, quem já viu isso? Não é isso? E ele fala, você está vendo ali, o que é aquilo ali? Eu falo assim, isso é as batidas, né? Os batimentos cardíacos. Não, isso aqui é a linha da vida. A vida tem altos e baixos, altos e baixos. Quando fica uma linha, acabou. E ela entendeu de uma maneira como ela nunca tinha entendido, que o sofrimento dela eram momentos de altos e baixos. E aquilo entrou dentro dela, o médico saiu, e daqui a pouco ela entra a enfermeira e ela fala assim, escuta, chama aquele médico de novo, eu quero agradecer, porque eu realmente entendi o que ele falou comigo. E a enfermeira falou assim, filha, não entrou nenhum médico aqui. Ah, então foi um enfermeiro. Não entrou ninguém, eu estou aqui. A ilha que ela ficava era em frente ao quarto da moça. Ela falou assim, eu sou a encarregada de fazer a primeira visita do dia no seu quarto. Não entrou um médico. E ela entendeu que o próprio Jesus tinha entrado naquela sala e a trouxe de volta para a vida. A vida tem altos e baixos, mas nós precisamos, ou no alto ou no baixo, olhar para a paternidade do Pai e entender que Ele é um Pai infalível. No alto Ele está com você, mas no baixo Ele também está. Amém? Sabe, Jesus se agarrou à paternidade de Deus, não somente porque Ele era filho, mas Ele se sentia filho. Põe a mão no teu coração. Fala, eu me sinto filho, porque eu sou filho.
Sabe, gente, quando o inimigo quiser te dizer qualquer coisa que não seja isso, diferente disso, não receba essa palavra. Duvidar da última coisa que o pai tinha dito sobre o filho era o que o inimigo queria. Sabe, o engano é o espírito desse século, e ele vem trabalhando para levar, todo um povo a questionar as intenções do coração do pai, para que seja mudado o status das pessoas de filhos para órfãos. O nosso status mudou. A gente era órfão, agora a gente tem um pai. Amém? Diga, eu tenho um pai. Amém? E sabe, gente, esse é o propósito da nossa vida, viver nutrido por essa paternidade. Depois que Jesus, então, volta para o Pai, termina essa estação, Jesus ressuscita, volta para o Pai, o Espírito Santo é derramado, e hoje somos nós que estamos aqui no lugar de Jesus, continuando o que Ele veio fazer. Gente, quando a gente olha para a vida de Jesus, tudo que ele fez no tempo que ele ficou exercendo o seu ministério foi falar do Pai. Tudo que Jesus fez, a coisa mais importante que ele fez foi dizer para você e para mim que nós temos um Pai. E esse é o maior buraco que as pessoas têm hoje em dia. Essa relação ferida, machucada, doente com os pais de origem. Sem esses pais, as pessoas se perdem, mas quando a gente encontra um pai, a gente é realinhado outra vez com o propósito do Senhor. E eu tenho entendido que essa coisa de paternidade, isso vai ficar tão forte nessa estação da igreja. Começa a prestar atenção. Nas canções que são cantadas na igreja, você vai encontrar paternidade nisso. Deus Pai, Pai, paternidade, as palavras que são pregadas, as palavras proféticas que são liberadas, você vai ver uma presença do Pai como você nunca viu antes. A gente teve uma estação que tudo era Espírito Santo, dons do Espírito, depois tudo era o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, a pessoa era Jesus. Agora é o Pai. Agora é o nosso relacionamento com o Pai por causa da obra de Jesus, através do Espírito Santo. Junta todo mundo. Sabe, eu e você hoje somos portadores da palavra profética que Jesus recebeu quando os céus se abriram. Os céus estão abertos sobre você e é hora de você ocupar o seu lugar para profetizar no nome do Senhor, porque no Novo Testamento todos podem, todos devem profetizar, sim ou não? Lembra disso? Então eu quero agora falar sobre essa parte, usando a paternidade de Deus como ponto de partida para o seu ministério profético. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido no exercício desse ministério é que Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre tem um pensamento bom sobre alguém. Ontem a gente fez um casamento muito interessante, porque se casou um casal, obviamente, a mulher tinha 2 filhos e o homem tinha 3, E eu falei, Jesus, o que a gente profetiza numa situação assim? Mas o Senhor sempre tem uma palavra, o Senhor sempre tem um pensamento sobre os seus filhos. E eu estava ali aberta para receber alguma coisa de Deus, e Deus me mostra então um jardim. E Deus fala, aqui não é um casamento de um casal, é um casamento de uma família. E o que eu vejo aqui é um jardim formado, um jardim completo. Eu falei, uau! Eu comecei a entender. Sabe, gente, eu acho lindo, natureza, planta, flor, acho maravilhoso, mas assim, até a cebolinha que eu planto morre. Não tenho dom para o negócio. Então, se você vai me dar uma flor, já me dá uma flor com flor. Não dá uma flor para eu cuidar, para um dia ter flor. Eu preciso do jardim pronto. Eu não sei, não tenho jeito para essas coisas. E foi isso que Jesus falou naquela tarde para eles. Aqui tem um jardim pronto. E aí eu profetizei sobre isso. O meu ponto aqui é que Deus sempre tem um pensamento a respeito de alguém.
E se você entender isso, você vai ser o menino ou a menina de recado de Deus para entregar esse bom pensamento para alguém. E a gente chama isso de profetizar. Ele quer te usar para que você seja portador, portadora de boas palavras. Quem está interessado? Eu tenho um sentir que quando a gente levanta a mão, a gente concorda, e aí o anjo anota o seu nome. Quando você não levanta, ele só vai entender que quem levantou a mão quer, entendeu? Então eu vou dar mais uma chance para vocês. Quantos gostariam de ser portadores das boas palavras do Senhor para a vida de alguém? Espera um pouquinho que ele está anotando, agora foi muita gente. Sabe, gente, isso precisa acontecer debaixo desse ambiente da presença do Pai, da paternidade de Deus. Sabe, houve um tempo na história da igreja que a palavra profética era baseada em palavras até verdadeiras, mas duras demais. Parece que havia uma necessidade de ferir as pessoas e de apresentar um Deus que era duro, que era meio carrasco, que parecia um Deus meio irado. Porque as palavras feriam as pessoas quando elas recebiam. E eu tenho entendido que nessa estação da igreja, isso mudou. E mesmo quando tem uma mensagem que ela é mais forte, quando ela é entregue com amor, com esse espírito da paternidade de Deus, essa mensagem chega de uma outra maneira. E é dessa maneira que o Senhor quer usar a mim e a você. E eu quero falar rapidinho 3 coisas que eu tenho percebido nessa estação da igreja com relação ao ministério profético. Primeira ênfase, sobre a qual você vai profetizar. Você tem um pai. Diga amém. Esse pai te autoriza a profetizar, diga amém. Esse pai te autoriza a que você seja portador, portadora de boas palavras para abençoar alguém. Sabe, fora o batismo, nessa história aqui que a gente falou de Jesus, Jesus passou por tempos difíceis. Mas nenhum momento ele duvidou das intenções do Pai, mas aqueles momentos difíceis também não atrapalhou o cumprimento da missão de Jesus. Sabe, e você pode imaginar o que foi Jesus pregando sobre o Pai, falando do Pai, apresentando o Pai, saindo para orar e voltando desse encontro com o Pai de uma maneira tão diferente que os discípulos estão assim: Jesus, ensina a gente a orar. Porque você vai lá orar, falar com o Pai, você volta de um jeito que a gente quer ser igual a você. E isso deve ser porque você orou. Então, ensina a gente como que a gente fala com o Pai para a gente ficar igual a você. Sabe, eu fico imaginando, depois que Jesus terminou essa missão de falar do Pai e ele volta para o Pai, você pode imaginar como foi a recepção de Jesus nos céus? E ele chega lá e fala: Pai, eu consegui falar de você. Pai, eu deixei lá 12 caras que agora sabem orar. E eles conhecem você por minha causa. E agora Jesus está lá esperando que você faça o que ele fez. Sabe, nessa nossa jornada, gente, vai ter momentos gloriosos como o batismo, vai ter momentos de cruz, vai ter momentos de deserto, a gente vai passar por isso sim. Mas se a gente não perder de vista a paternidade do Pai, a gente vai viver tanto momento glorioso. A igreja vai viver uma estação que ela nunca viveu em todos os tempos. A segunda fase, a segunda ênfase, melhor dizendo, desse ministério profético. Você tem um Pai, mas você tem céus abertos sobre você. Céus que o Pai abriu e continua aberto.
né, dando para você a liberdade de profetizar através dessa atmosfera que Jesus conquistou para mim e para você. E sabe, gente, a gente precisa entender uma coisa: a única coisa que fecha os céus sobre nós é pecado. Pecado é qualquer coisa que você fizer e o resultado é uma independência de Deus. Quando você resolve ser independente de Deus, fazer as suas coisas, a gente chama isso de pecado, e isso fecha os céus sobre você. Fora isso, os céus que foram abertos por Jesus nunca se fecharam. Sabe, eu entendo profeticamente que a gente está... Eu entendo que a gente já entrou nesse lugar, gente. Nós entramos em um momento de grande atividade profética. Grande atividade dos dons do Espírito como nunca antes. Eu entendo que a gente já entrou nesse lugar e Deus quer te usar nesse lugar. Ele quer te usar para isso, né? Porque nós vivemos no dia... Depois eu vou ler esse versículo, o dia do grande e glorioso. Vai ter um dia que é um dia grande e terrível, profetizado pelos profetas Joel e Malaquias. Mas a gente ainda não chegou nesse dia grande e terrível. A gente está vivendo os dias do grande e do glorioso. Abre lá sua Bíblia, ou acompanha aqui comigo, Atos 2,19. Olha o que diz aqui. Atos 2,19. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está falando aqui desse dia grande e glorioso que eu creio que a gente já está vivendo, a gente já entrou nesse lugar e vai ter essa atividade do Espírito Santo como nunca antes, e nós precisamos ficar atentos se nós queremos ser pessoas que Deus vai usar para isso. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos começar a profetizar sobre esse dia grande e glorioso, apontando para a beleza da vinda de Jesus. Sabe, ninguém aqui vai profetizar dia que Jesus vai voltar. A data da volta de Jesus. Lembra que só o Pai sabe disso. Mas quantos concordam que esse dia está chegando? Quantos conseguem perceber que existe uma movimentação que está apontando para a volta de Jesus? E eu creio que essa estação, ela vai ser marcada por profecias, por pregações, por canções que começam a apontar para a volta de Jesus. Então, né, só para a gente dar uma fechada nesse ponto, o grande e terrível dia do Senhor vai ser aquela volta que vai ser uma desgraça para todos aqueles que rejeitaram a salvação. Vai ser muito duro. Sabe, eu estou mais ou menos acompanhando esse terremoto na Turquia. Quem viu? Síria, Turquia. Gente, no dia anterior, eles tinham vida normal. Um momento, caiu tudo. O dia do Senhor vai ser mais ou menos assim. O dia que ele chegar, acabou. Não dá para orar mais. Não dá para falar, Jesus, agora eu te aceito como meu Senhor. Não dá mais. Vai ser tarde demais. Então esse será o grande e terrível dia do Senhor. Nós estamos vivendo no grande e glorioso. Quando a gente fala desse amor, quando a gente profetiza sobre esse amor, quando a gente profetiza sobre essa volta, quando a gente fala do amor de Cristo para as pessoas, e você consegue tocar o coração das pessoas, eu creio que a gente está nessa estação, por isso é tempo de profetizar. E a terceira ênfase, você é a voz profética. Quem quer ser voz profética? Segunda chamada, o anjo está passando. Tem mão que não levantou, já era, não vou dar outra chance. Sabe, gente, por que você é voz profética? Porque o Novo Testamento diz
né? Paulo diz: todos podem profetizar. O filho que conhece o pai pode falar da vontade do pai. O filho que conhece o pai pode falar em nome do pai, sim ou não? Então levanta sua mão, diga: eu posso profetizar. Agora você não vai profetizar qualquer bobagem. Você vai profetizar para, repete comigo, consolar, edificar e animar. Por que você vai profetizar essas coisas? Porque você conhece o Pai. Se você sabe que uma pessoa está passando um tempo difícil, chegue com uma palavra profética de consolo. Eu sei que o tempo é difícil, mas eu sinto do Senhor que você vai ser vencedora. Essa é uma palavra mentirosa? Não. Porque Deus tem vitória para todos nós passaremos por tempos difíceis. Mas o que Ele tem no final é uma palavra de vitória. O que Ele quer no final é que você triunfe. Então fica firme, meu irmão, nesse tempo, porque o consolo do Senhor vai vir. Enfim, sabe, gente, nós precisamos carregar essa palavra. E uma coisa que eu preciso que você entenda na palavra profética: toda palavra profética, ela precisa conectar o filho com o pai. Se eu chamo aqui você, aqui na frente eu tenho uma palavra para você. Eis que você é uma pecadora. Ontem eu vi o que você fez com aquele rapaz. Essa palavra conecta essa pessoa a Deus ou envergonha ela na frente de todo mundo? Ou humilha? Quantos estão entendendo? Uma palavra profética que humilha, que expõe, que envergonha, não é palavra profética. A palavra profética, ela precisa consolar, animar e edificar. Então, digamos que a irmã estava fazendo isso mesmo. Então eu chamo ela e falo assim: olha, Deus conhece a sua vida. Não tem nada que você faça que Ele não veja. Mas Ele está te chamando para mais perto dEle. Eu sinto que tem coisas que você precisa deixar, porque tem uma estação tão gloriosa na tua vida. Quantos estão entendendo que eu falei a mesma coisa? Mas eu conectei essa pessoa ao coração de Deus. Então, se você vai profetizar, significa que você vai representar o Senhor na vida daquela pessoa. Então, cuidado como você representa o seu Senhor. Porque pode ser que Ele não concorde com o jeito como você está falando em nome dEle. Aí isso fica ruim. Agora, se você se fizer portador de uma palavra que abençoa, que conecta a pessoa com o Senhor, então você vai ter, o que você vai fazer vai resultar em vida para aquela pessoa, e o Senhor vai te honrar, te dando mais palavras para abençoar outras pessoas. Porque, gente, no final de tudo, o nosso trabalho é converter o coração dos filhos ao Pai. É conectar o coração dos filhos ao Pai. E quanto menos eu aparecer, melhor essa conexão, sim ou não? Tá? Uma outra coisa que eu não acredito: que Deus exponha pecado dos outros na frente das pessoas. Sabe? Quando você tem uma palavra que é mais dura para entregar, chama a pessoa sozinha, com o pastor dela, o líder, compartilha com o líder: pastor, eu estou sentindo essa palavra. E aí, nesse fórum pequeno, você pode até falar, mas o meu conselho é que você fique só no animar, consolar e edificar, que é muito mais legal. Bem mais legal. Deixa sair para quem tem ofício de profeta, deixa eles se queimarem com isso. Outro dia eu estava numa reunião, e nessa reunião que eu estava, foi um homem
que queria provar se eu era profeta ou profetisa ou não. E ele foi com o espírito errado, na verdade. Eu não sabia. Cheguei lá, entreguei uma palavra profética para o grupo, olhei para ele e falei assim: e quanto a você, meu irmão? E profetizei sobre ele. Eu não sabia, né? Só falei coisa boa. Louvado seja Deus. Aí termina, ele fala assim: agora eu queria que você profetizasse uma coisa ruim, que eu preciso melhorar. Eu falei: eu não acredito nesse tipo de profecia, porque o que você faz errado, você já sabe que você faz errado. Alinha teu coração com o Senhor. Essas pessoas não precisam saber do que você faz errado. Eu acho que ele entendeu que eu era uma boa profetisa. Gente, todos nós precisamos de palavras que nos afirmem diante do Senhor. Sabe, eu amo o mover profético. Eu me converti no mover profético e eu tenho crescido nisso nos últimos anos. Mas sabe qual a profecia que me arrebenta no bom sentido, me quebranta, me destrói? É quando o profeta fala assim: o Senhor se agrada de você. Ele tem visto os seus passos. Bom trabalho, filha. Gente, eu vou para o chão, eu choro igual uma criança, porque é só isso que eu quero: agradar o meu Pai. E se ele fala isso por boca de um profeta na frente de um monte de gente, imagina o que isso causa dentro de mim. Então, quando você estiver profetizando para alguém, lembra que você está representando o seu Pai. Trate de representá-lo bem. Ele não tem voz de trovão, raios que vêm para matar. Ele é um Pai de amor. Ele quer conectar o coração dele com o coração do filho. Tá? Então, em resumo, o que é a palavra profética? A palavra profética é para o benefício do outro. Não é para te promover. Não é para você se sentir o tal nem importante. A palavra profética, ela precisa ser boa, ter um benefício, ser útil para aquele que a recebe. E que esse benefício conecte esse filho com o Pai. Se você fizer isso, você cumpriu o propósito da palavra profética. Estou realmente terminando. 1 Coríntios 14, 24, olha que texto fantástico. Fala do impacto da profecia sobre aqueles que não acreditam em Jesus. Se todos vocês estiverem profetizando e descrentes entrarem na reunião, eles serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, dizendo: de fato, Deus está no meio de vocês. Agora, o que Paulo está afirmando aqui é o seguinte: se entra aqui um descrente e vocês estão profetizando, ele vai ouvir a mensagem da profecia e aquilo vai causar um impacto tão grande que ele vai para o joelho no chão, vai levantar as mãos e vai adorar a Deus, reconhecendo a presença de Deus naquele lugar. E aqui a gente tem 3 elementos bem importantes de uma profecia: convencimento da presença de Deus, segredos revelados e adoração ao Senhor. Agora, antigamente as pessoas pensavam que segredos revelados eram os pecados. Ontem eu vi o que você fez, diz o Senhor, aleluia. Na verdade, gente, para um profeta que tem discernimento, é bem fácil saber os pecados da vida de alguém. E hoje em dia está mais fácil ainda. Puxa o Instagram dele aqui do lado, você já faz uma leitura. Não está difícil. O difícil é descobrir o segredo. E o que é o segredo? O segredo é aquilo que Deus escreveu ao respeito daquela pessoa lá no início. Quando você fala dos dons daquela pessoa, quando você fala do interior dela, você cria, a palavra profética restaura aquilo que o Senhor fez lá atrás.
quando Ele planejou aquela pessoa. Digamos que essa pessoa, Deus fez essa pessoa com esse dom musical, dom para compor. Mas a pessoa foi detonada a vida inteira, nunca tocou um instrumento, mas aquilo queima lá dentro dela. E aí vem o profeta e diz assim: tem música dentro de você. Eu ouço as músicas do céu sobre a tua vida. Você não tem assim um interesse por instrumentos? A pessoa já começa a chorar. Porque o Senhor colocou isso dentro de você. E Ele te chama para ocupar esse lugar. Quantos estão entendendo? Isso é ser profeta. Descobrir as coisas boas que Deus colocou dentro daquela pessoa e que foram enterradas pelos traumas da vida, pela história difícil que viveu, pelas frustrações, pelo pecado, seja lá o que for. O plano que Deus tinha quando desenhou cada um de nós continua vigente. Então, quando a gente entende isso e a gente começa a profetizar dessa maneira, a gente traz vida. E aí o pecador que entra numa reunião dessa, com presença de Deus, fala: é verdade, Deus está nesse lugar. Ninguém sabia disso. Esse era um segredo que eu carregava. Então, gente, é muito, muito importante entender que o nosso desafio profético não é descobrir pecado. E caso a gente tenha um entendimento desse pecado, você vai falar de uma maneira que você não vai expor, mas você vai convidar essa pessoa para uma nova estação na presença do Senhor. E elas serão transformadas outra vez em quem elas foram desenhadas para ser lá no início. Tem uma palavra profética fresca que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Fica de pé comigo. Agora eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você pense naquele nome, naquela pessoa que você escolheu no início da reunião. E o Senhor vai dar para você uma palavra profética para essa pessoa. Agora, não espere uma palavra profética de 30 minutos. É uma palavra profética que vai ser uma visão, um versículo, uma frase, uma palavra. E sabe, gente, às vezes não faz nenhum sentido para você, mas faz total sentido para aquela pessoa. Outro dia eu tive uma visão com um homem, ele entrou na igreja, e ele entrou, eu já tive a visão, falei: Jesus, mas eu não estou entendendo nada. E eu passei a reunião orando, falei: Deus, se isso é do Senhor e é para eu entregar, me dá uma oportunidade no final da reunião com esse homem. Terminou a reunião, pum, quando eu olho o homem está do meu lado, eu falei: mas está assim tão rápido? Fiquei confusa. Aí eu chamei ele e falei: irmão, eu tenho uma coisa para compartilhar para você, mas eu confesso que eu não entendi. E aí eu falei com ele o que eu vi. Enquanto eu estou falando, descrevendo o que eu vi, as lágrimas dele estão caindo. E eu perguntei, eu já sabia, né? Mas eu perguntei: faz sentido para você? E ele falou: faz total sentido para mim. Aliás, eu saí de casa e eu falei: Deus, hoje eu vou na igreja e eu preciso de uma palavra sua. E ele recebeu, até hoje não sei o que significa. Obviamente não pedi para ele me contar, né? Isso é uma outra coisa. Não, duas coisas que você não pode fazer. Não queira interpretar o que você viu, o que você sentiu para outra pessoa. Lembra que você é só menino de recado. Não inventa. Não quer, eis que eu sinto, não eis que nada. Fala como gente. Ó, eu vi uma árvore seca. Só isso. Deixa Deus resolver com a pessoa. Tá certo? Eu vi uma árvore carregada, era tanto fruto que os galhos iam no chão. Não sei o que significa. Não fica assim: provavelmente você vai dar muitos frutos, aleluia. Não faz isso. Dá o recado e vaza. Simples assim.
Se você quer ser um mensageiro do Senhor, se você for fiel nos dias dos pequenos começos, Deus vai poder confiar você coisas maiores. Mas se Ele te dá uma visão de uma árvore seca e você começa a falar das 4 estações, Ele não mandou você falar das 4 estações. Quantos estão entendendo? Às vezes a palavra profética é um abraço. Ele fala, abraça e não fala nada. Abrace e não fale nada. Mesmo que você queira falar, não fale. Senão Ele não vai poder confiar a você tesouros maiores. Quantos estão entendendo? Outra coisa, você precisa amar os dons. Desejar os dons. E lembrar que dom não agrega valor. Não agrega status. Você não será agora o profeta do Senhor, aleluia. Não será. Você será um menino de recado. Se você mantiver esse coração humilde diante do Senhor, Ele vai poder confiar coisas maiores a você. A gente vai cantar uma canção e nessa canção você vai ficar com seus olhos fechados, orando em línguas. Se você não é batizado, é um bom momento para ser, então já recebe e já começa a falar em línguas no seu lugar. Se você vai orar em línguas pensando nessa pessoa que você escolheu o nome lá. E qualquer coisa que você receber na sua cabeça, receba isso como palavra do Senhor. Agora, se o que você recebeu envergonha, humilha, expõe, é do diabo, não é de Deus. Tá certo? Você fala, Jesus, essa não é a palavra, eu quero uma palavra do teu coração. A palavra do teu coração aproxima esse filho de você. A palavra do teu coração conecta os corações. A palavra do teu coração ama e acolhe. Então, quem está pronto para profetizar? A mão, cadê essa mão? Quem está pronto para profetizar? Isso! Você é só o vaso, quem enche é o Senhor. Agora abra as mãos, fecha os teus olhos. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro, não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro, não há outro Deus entronizado aqui. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti. Com seus olhos fechados, quem já recebeu uma palavra, uma visão, um versículo, levanta bem alta a sua mão, eu quero te ver. Excelente. Agora eu quero que você saia do teu lugar, vá lá com essa pessoa, entregue a palavra agora. Seja simples, direto, só isso. Entregue essa palavra. E você que ainda não recebeu, continue orando em línguas. Vamos fazer isso mais por uns minutos. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se você tem um versículo preferido que está sempre aparecendo na sua cabeça, use esse versículo. A esperança está em ti.
queria que as crianças viessem aqui, que eu quero orar por você. Vem cá você. Você que já está aqui, continua aqui. Vem cá você também. Tem mais alguma criança no salão? Mais alguma criança? Venha, por favor. Isso, venha. Hosana ao Rei que vem. 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 Hosana ao Rei que Jesus, o Senhor tem me falado sobre uma nova geração que vai profetizar a palavra do Senhor. O Senhor tem me falado que crianças profetizarão, falarão em línguas, vão interpretar essas línguas. O Senhor tem me falado que eles terão uma palavra viva que vai dar direção e que vai ser a palavra do Senhor para aquelas pessoas. Eu te peço agora, todo mundo abra a mãozinha, fecha os olhos. Senhor, eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor toque essas crianças, essa nova geração. Senhor, dá para eles agora o nome, a pessoa para quem eles vão entregar a tua palavra nessa noite. Faça isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Abre os olhinhos. Se você já tem uma palavra para alguém nessa noite, já quero que você saia daqui, vá procurar essa pessoa. Pode ser que essa pessoa não está aqui, pode ser que ela vai estar amanhã, pode ser que Deus vai te dar um sonho essa noite para você falar para alguém amanhã, mas eu quero que vocês saibam que vocês carregam uma palavra profética. E inclusive essa pessoinha aqui, ó, ela tem uma palavra profética. Amém? Podem ir, se a pessoa está aqui, se você já tem uma mensagem, vai lá, entrega. Em nome de Jesus, tá? Se não tiver, ainda vai receber.
Beleza? Tá bom? Pastor, pode. Acho que é isso. Só mais uma coisa. Se você receber a palavra à noite, em outro momento, entrega amanhã. Tá? Continue nesse espírito de profetizar a palavra do Senhor. Vamos adorá-lo então? Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Levante a sua voz e adore-o, Ele é digno de toda adoração. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Reconheçam no seu coração. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, eu tive uma experiência hoje muito interessante que se encaixa com todo esse movimento crescente que a gente está vivendo aqui, pastores. Eu comprei recentemente uma cômoda antiga de embuia para colocar lá no meu quarto. E hoje, uma semana depois dessa cômoda, na cômoda quando eu comprei ela, eu fui ajustar uma das gavetas, estava infestada de cupim, eu tive que me desfazer dela, eu fiquei só com o tampo da frente. E aí, hoje, muito incrível, eu desmontei a cama da Ana Júlia, da minha filha mais velha, porque tinha uma outra cama chegando, e eu tava pensando como que eu vou consertar essa gaveta se eu não tenho embuia para cortar, para fazer essa gaveta, né? E aí eu desmontei aquela cama que a minha filha tinha ganho também de uma irmã da igreja que estava usando, enfim. Eu desmontei aquela cama, desci as escadas com aquela cama na mão, pensando: Senhor, o que eu vou fazer com isso? Onde é que eu vou botar esse negócio? Né? As laterais da cama, a parte de trás da cama. E a Ju olhou para mim, ela estava sentada, ela olhou para mim assim com os olhos brilhando. E eu parei, eu falei: o que foi, né? Por que você está olhando para mim desse jeito? Ela falou: a embuia da gaveta. Eu falei: o que tem? Ela falou: você está segurando ela. A hora que eu olhei, realmente as laterais da cama vão dar certinho para fazer a gaveta de embuia para a cômoda. Naquele momento o Espírito Santo me ministrou e falou: tá vendo? Eu sou exatamente isso, aquilo que você já tem, mas às vezes não percebe. Eu sou exatamente isso, aquilo que você já tem, mas às vezes você não percebe. O que nós estamos vivendo nesse Aviva, eu não sei se você já percebeu, mas é a evidência daquilo que você já tem. É a evidência, é a amostra daquilo que já habita em você. Porque por meio do Espírito Santo o Filho é revelado, por meio do Espírito Santo o Pai é revelado, por meio do poder do dunamis de Deus, nós vivemos essas experiências extravagantes que nos levam para esse novo nível que o Senhor está querendo nos levar. Então, meus irmãos, essa mensagem hoje, talvez para algumas pessoas já possam até pensar assim da seguinte maneira, e eu quero desconstruir isso aqui nessa noite antes de nos despedirmos. Alguns podem pensar assim: ah, mas disso eu já sabia. Pois bem, já sabia, mas provavelmente não tem praticado. E eu quero te lembrar nessa noite que aquilo que você precisa, Deus já te deu. Então que nós possamos entender e assumir essa posição, essa postura de novos níveis de glória na presença do Senhor, amém? Você crê nisso?
Você crê que o Senhor está fazendo, está operando no nosso meio? Você crê que Deus está se movendo no meio de nós e nos provocando para um novo lugar na presença dEle? Amém? Então vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa proposta que o Senhor está nos fazendo nesses dias. Te agradecemos por esse novo lugar, este novo degrau que o Senhor está nos convidando nesses dias. E nós, como igreja, estamos aqui querendo dizer: sim, nós o aceitamos, nós recebemos o desafio, recebemos o convite, recebemos esse novo lugar para que o Senhor seja ainda mais glorificado e o que o Senhor tem para fazer através de nós se cumpra integralmente através das nossas vidas e dessa igreja, dessa casa, dessa região, dessas cidades, em nome de Jesus, das nossas casas, das nossas famílias, de todas as gerações aqui representadas, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, pois quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Mais uma vez, diga. Reconheça aquele que está vindo. Quem é aquele que vem saltando pelos montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Senhor, leva-nos em segurança, abençoe a nossa entrada, a nossa saída, guarda-nos, livra-nos de todo o mal. Seja conosco, continue falando ao nosso coração. Senhor, eu oro em nome de Jesus, assim como o Senhor falou comigo hoje, ao longo do dia, numa tarefa ordinária, algo comum, algo que parecia em que eu estava me cansando para colocar uma coisa em ordem, e de repente, Deus, uma janela do céu se abre sobre mim e o Senhor me revela algo poderosíssimo. Então, Deus, em nome de Jesus, eu oro para que os meus irmãos continuem tendo sonhos, visões, que os meus irmãos continuem ouvindo a Tua voz, falando em meio à igreja, que os meus irmãos continuem nesse mover, que eles se peguem rindo e chorando, mesmo que em meio ao trabalho mais ordinário da terça-feira, que em meio, Senhor Deus, à noite de sono, eles sejam acordados, ou como o Senhor assim desejar. Fale a cada um de nós, continue ministrando nosso coração. Nós cremos e sabemos que o Senhor está nos conduzindo para este lugar que o Senhor já tinha preparado para 2023. Nós recebemos o que Tu tens para nós integralmente, no nome precioso de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma ótima noite, Deus seja contigo em nome de Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Vamos lá, quem é aquele? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus.